Olá, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar uma palavra que creio eu que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Amanheci hoje com essa palavra e quero compartilhá-la com vocês. Eu quero falar sobre eleição. Nós acabamos de sair de um processo, de eleição no país, no Brasil, e talvez um dos mais históricos, que já ocorreram, que já aconteceu. Mas não é sobre essa eleição que eu quero falar, não é sobre essa eleição natural, digamos assim, que eu quero trazer uma mensagem para você hoje. Não. O que é eleição? Se a gente for pensar um pouco sobre isso, o que significa eleição? Nós tivemos agora um presidente eleito. Presidente eleito é um presidente que foi escolhido pelo povo, separado, selecionado pelo povo. Então ele foi eleito porque o povo, a maioria, escolheu que fosse ele o eleito. Agora, olhando para as escrituras, para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre eleição? E não essa eleição natural, processo pelo qual nós passamos recentemente. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Lá também em Colossenses capítulo 3, verso 12, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Mas a palavra de Deus diz também ainda, lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, diz o seguinte, 1 Pedro 1, verso também 2, diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz. Sabe, irmãos, é muito bom, acredito eu, ser um escolhido, alguém que foi eleito pelos homens, alguém que foi separado pelos homens. Deve ser muito prazeroso, por exemplo, hoje, quem foi eleito presidente, no caso Jair Bolsonaro, está muito feliz por ter sido escolhido pelo povo, separado pelo povo para ser o presidente, para presidir essa nação. Só que a palavra de Deus diz, as escrituras sagradas aqui nos fala que existe alguém que nos escolheu, que nós fomos eleitos por Ele, nós fomos separados por Ele. Então eu fico imaginando, que se há uma alegria no coração do presidente eleito no Brasil por ter sido escolhido pelo povo, qual deveria ser a alegria que deveria estar em nosso coração por termos sido escolhidos por Deus? Por termos sido separados pelo Senhor, por termos sido escolhidos por Ele para um propósito. O propósito do presidente eleito no Brasil é presidir a República. O propósito para o qual nós fomos eleitos por Deus vai além disso, vai muito além daquilo que é natural, daquilo que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos. Então veja, ser eleito por Deus, ser separado por Deus, é aquilo que há de mais precioso na nossa vida, é aquilo que há de mais importante para nós. Não há nada, eu costumo dizer isso para os discípulos, eu costumo dizer isso para os irmãos, não há nada mais importante do que o propósito de Deus na sua vida. Você foi escolhido por Ele, você foi separado por Ele para um propósito que vai além daquilo que é natural hoje. Então veja, meu coração, o seu coração deve ser tomado de uma alegria profunda. Por quê? Porque nós somos escolhidos, separados, eleitos por um Deus Todo-Poderoso, para fazermos a diferença nesse lugar, para nós sermos instrumentos dele nesse lugar, afetar a nossa geração. E o que é que nós temos feito dessa eleição? O que é que nós temos feito dessa escolha que ele mesmo fez por nós? O que é que nós temos feito desse propósito para o qual nós somos criados? Sabe, irmãos, precisamos nesses dias avaliar isso. A minha vida e a sua vida deve ser uma vida para cumprir um propósito, porque nós fomos eleitos, porque nós somos escolhidos por Deus. E é interessante que a palavra de Deus diz, lá em 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9,
Paulo diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou no coração humano o que Deus tem separado para aqueles que o amam. O que é isso? Isso é um propósito que vai além daquilo que a gente consegue enxergar hoje. É algo que vai além da nossa compreensão humana. Os nossos ouvidos não conseguem ouvir, os nossos olhos não conseguem ver. O que? Aquilo que Deus separou para nós. E é interessante que, né, se você baixar a Bíblia Olive Tree e você clicar em cima aqui da palavra amam desse texto de 1 Coríntios 2:9, você vai ver que a palavra amam vem do grego agapau, agapoa, pode ser dito também assim, que significa receber com alegria. Então, trazendo, né, para essa tradução, para esse contexto, o que quer dizer aqui na verdade? É que nem os viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o receberam com alegria. Sabe, existe alegria no seu coração por ter recebido esse chamado, esse comissionamento da parte de Deus? O texto é bem claro, ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano ou do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra amam aqui é receber com alegria, é acolher, gostar muito de. Então, você gosta do propósito de Deus, você gosta de ter sido separado, você ama isso, você recebeu com alegria esse comissionamento da parte de Deus. Sabe, irmãos, eu fui marcado por uma palavra do pastor Marcelo Almeida há um tempo atrás. E ele fez uma pergunta que afetou minha vida para sempre. Ele falou, você só tem uma vida para viver, você só tem uma oportunidade para viver. E o que você está fazendo da única oportunidade que você recebeu de Deus? Isso é uma pergunta que é chave para nós. Sabe, nós devemos responder ao Senhor, nós devemos nos enganjar em cumprir o propósito, nós devemos viver a nossa vida para Ele, unicamente para Ele. Então, você se alegre porque você não está aqui por acaso, você não é fruto do acaso. Você não veio porque o acaso conspirou em seu favor, não. Existe um Deus que sonhou com você. Mesmo antes da sua criação, mesmo quando você estava no ventre da sua mãe, ali, a substância estava informe, diz o Salmo 139, estava sendo ainda gerado, e Deus já sonhou com você, Ele já te conhecia, Ele já sabia quem você era, e Ele te criou para um propósito que vai além daquilo que você consegue ver e enxergar hoje. Vai muito além. Então, viva a sua vida para esse propósito. O Senhor disse para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, antes que você fosse formado, gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te elegi, eu te separei, você foi eleito por mim para um propósito eterno. Nós estamos aqui para cumprir o propósito eterno de Deus. O propósito que o Senhor confiou para nós nessa geração, de ganhar essa geração, de afetar vidas, não nesse nível natural, mas na verdade afetar vidas eternamente, para a eternidade. Para a eternidade. Sabe, irmãos, nós temos aquilo que há de mais precioso, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Fomos eleitos por Deus para carregar essa mensagem. Então, vamos apregoar essa mensagem. Você foi eleito dele, você foi chamado por ele, foi separado por ele para esse propósito. Por isso, enganje-se nisso, coloque seu coração nisso, coloque seu coração, porque você vai afetar vidas para a eternidade. Amém? Então, saiba disso. Coloque isso no seu coração, você possa lembrar disso. Você foi eleito por Deus. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de uma conspiração divina, de uma inspiração divina. O Senhor se inspirou e criou você para cumprir um propósito que vai além daquilo que os seus ouvidos podem ouvir e além daquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Amém? Que Deus abençoe seu dia. E eu quero dizer para você que existe um propósito poderoso para se cumprir na sua vida e através da sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.